Bom dia mais uma vez, meus amores, e agora nós vamos dar sequência às nossas atividades, né, com a aula de matemática, né? Então eu peço que vocês peguem o livro aí de vocês na página 193 e 194, certo? É um assunto bem pequenininho, fácil demais, né, de fazer. Então eu peço que vocês peguem o livro aí de vocês na página 193 e 194 para nós darmos continuidade ao nosso assunto de matemática, sobre frações, tá certo? E hoje o assunto que eu trouxe para vocês, né, é sobre frações e a reta numérica. Como eu posso representar uma fração numa reta numérica? Então, nós vamos saber agora, né? Então, preste atenção, certo? Peguem um livro para fazer acompanhamento do conteúdo, ok? Bom, então eu coloquei aqui o assunto no quadro, né? Quero que vocês observem aqui bem direitinho, né? Frações e reta numérica. Né? Então, vamos acompanhar aí a explicação do texto, né? Da explicação aí do exercício. Frações e a reta numérica. Você se lembra como representamos os números em uma reta numérica? Veja. Então, vocês já estudaram reta numérica, certo? Então, uma reta, né, numérica, que é feita dessa forma, né? E a representação dos números na reta numérica, né? Nós já vimos isso, vocês com certeza já viram aí esse assunto sobre as retas, certo? Agora, observe a parte da reta numérica entre o número 0 e o número 1. Essa parte representa um inteiro. Então, olha aqui nessa outra reta, certo? Que eu fiz. Desse espaço do 0 até o 1, eu tenho um inteiro, certo? É como se fosse aqui nessa reta. Então, do 0 ao 1 eu tenho um inteiro. Do 1 ao 2 eu tenho um inteiro e assim por diante, tá certo? Então, de um espaço a outro, eu tenho o inteiro, ok? Agora, vamos observar aí, né, essa outra parte aí de baixo, o que é que tá dizendo? Agora, vamos representar a fração 1/2 na reta numérica. Para isso, vamos dividir a parte da reta que representa um inteiro, certo? Em duas partes iguais. Então, vamos ver aí, né, essa representação. Então, olha só. Para isso, vamos dividir a parte da reta que representa um inteiro em duas partes iguais. Então, observem aqui, ó. Daqui para cá, eu tenho um inteiro. De 0 até 1, lembram que eu tenho um inteiro, não é isso? De um espaço para outro. Então, ele dividiu aqui nesse meio, né, a parte da fração, né, que eu vou representar um meio. Né? Então, olha só, meio mais meio que dá 1, né? 1/2, tá certo? Como se eu fosse dividir aqui, ó, meio, metade, tá certo? Então, eu dividi esse inteiro na metade. Então, esse inteiro foi dividido em quantas partes, ó? 1, 2. Daqui pra cá eu tenho meio, daqui pra cá eu tenho meio, certo? Ó, meio e meio. Então, eu tenho um inteiro, né, dividido em duas partes. Então, eu tenho 1/2. Igual aqui, como eu representei, ó. 1/2 mais meio, né? Posso dizer assim. Meio mais meio que dá um inteiro. Então, o inteiro, ele pega daqui pra cá, ó. Daqui pra cá eu tenho um inteiro. E esse inteiro foi dividido em duas partes, né? Meio a meio, tá certo? Acho que deu pra entender aí, né? Então, daqui pra cá eu tenho meio, daqui pra cá eu tenho mais meio, tá certo? Que foi dividido o meu inteiro, ok? Agora, vamos ver essa outra fração aí abaixo, tá certo? Que tá dizendo assim. Para representar a fração 2/3, vamos dividir a parte da reta que representa um inteiro também em 3 partes iguais. Veja aí a representação. Então, olha aqui, ó, um inteiro que pega daqui, ó, pra cá, né? Eu tenho um inteiro de 0 a 1. De 0 a 1, eu tenho um inteiro, certo? Então, esse inteiro vai ser dividido em 3 partes iguais, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dividir em 3 partes, tá certo? Então, eu tenho, ó, daqui pra cá eu tenho 1/3, daqui pra cá eu tenho mais 2/3. Então, eu tenho meio, 1/3, né? 1/3 e 1/3.
como tá representando aqui, ó. 1/3, 1/3 e 1/3. Então, daqui pra cá eu tenho 2 terços, né? 2 em 2 divididos, né? Duas partes tomadas, divididas em 3 partes iguais. 1, 2, 3, ó. Daqui pra cá eu tenho uma, daqui pra cá tem outra, e daqui pra cá eu tenho outra. Então, esse meu inteiro de 0 a 1 foi dividido em 3 partes. Então, eu tenho 2 divididos em 3, tá certo? Então, essa é a representação dos números na reta numérica. É muito simples e muito fácil, tá certo? Então, minha gente, só é vocês observarem aí, né, as divisões, né, pelo denominador. Pelo denominador você vai saber quantas partes a minha reta foi dividida, né? Observando sempre que do 0 a 1 eu tenho um inteiro, certo? Daqui pra cá eu tenho um inteiro, daqui pra cá eu tenho um inteiro. Então, esse inteiro pode ser dividido em quantas partes? Por exemplo, aqui foi dividido em 3, ó. 1, 2, 3 partes, que dá 2 terços. E aqui foi dividido em 2 partes, ó. 1, 2, que dá 1/2, tá certo? Espero que tenha ficado claro aí pra vocês. Então, vocês irão fazer o exercício aí, né, da página 193 a 194, tá bom? E qualquer dúvida, já sabem, é só entrar em contato comigo que eu tiro as dúvidas de vocês, tá certo? Tentem fazer, revejam o vídeo novamente se for preciso e releiam também o conteúdo aí da página 194 para fazer e realizar o exercício, tá certo? Então, beijos, até a nossa próxima aula.